Você já imaginou o que acontece quando o homem por trás do mito decide ser apenas um homem? Esqueça os holofotes, os estádios lotados, os gritos de milhões de fãs. Pense num final de tarde chuvoso em Lisboa, numa rua de paralelepípedos, daquelas que guardam mais histórias do que os livros. Escondido ali, há um pequeno restaurante, quase um segredo, com não mais do que 10 mesas. O tipo de lugar que cheira a alho, azeite e nostalgia. É ali que a nossa história começa. E ela não começa com uma celebridade. Começa com um homem de boné preto, camiseta cinza simples, calça jeans gasta e um olhar cansado, sentado sozinho na mesa mais discreta, perto da janela. Ele não queria ser visto. Ele só queria sentir por uma noite o peso reconfortante do anonimato. Seu nome é Cristiano Ronaldo, mas naquela mesa ele era apenas Cristiano. Um filho, um pai, um homem refletindo sobre a vida, olhando fotos antigas no celular com um sorriso melancólico. Ele não percebeu, mas já estava sendo observado. O observador era Ricardo, o garçom. Ricardo não era um homem mau, mas era um homem frustrado. Aos 30 e poucos anos, ele sonhava em servir a realeza do futebol, os magnatas, os artistas que via na TV. Em vez disso, servia turistas perdidos e casais em encontros sem graça. Para ele, o valor de uma pessoa estava estampado na marca do relógio, no corte do terno, no vinho caro que pedia. E aquele homem, sozinho, com roupas que pareciam ter saído de uma loja de departamento qualquer, ocupando uma mesa valiosa numa noite movimentada. Ele era um incômodo. Um zero à esquerda. Cristiano levantou a mão discretamente. Ricardo revirou os olhos, mas se aproximou, com o bloco de notas em punho e uma expressão de tédio. Pois não? Disse com a voz arrastada. Cristiano sorriu, um sorriso genuíno que não alcançou os olhos do garçom. Boa noite. Eu gostaria de um bacalhau à Brás, por favor. E uma água sem gás. Ricardo arqueou a sobrancelha. O prato mais tradicional, mais simples. E água. Nem um vinho para disfarçar. Só isso? A pergunta saiu com um tom de desprezo mal disfarçado. Cristiano apenas assentiu, voltando a olhar pela janela, para a chuva que lavava a cidade. Ricardo se afastou, balançando a cabeça. Cochichou com o cozinheiro. Tem um sujeito ali na mesa 7 que parece que se perdeu do caminho de casa. Pediu o prato do dia e água. Deve estar contando as moedas para pagar a conta. Ele não sabia que, a poucos metros, o homem que ele acabara de julgar poderia comprar aquele restaurante, o quarteirão inteiro, e ainda sobraria troco para gerações. Mas naquela noite, o dinheiro não importava. O que estava em jogo era algo muito mais valioso e, ao mesmo tempo, muito mais frágil: o respeito. Ricardo serviu a água com um baque surdo na mesa, de propósito. Ele ignorou o obrigado de Cristiano. Ele estava criando uma narrativa na própria cabeça. Aquele homem era um fracassado, alguém que estava ali só para ocupar espaço, talvez esperando alguém que nunca chegaria. E ele, Ricardo, faria questão de que o sujeito se sentisse exatamente assim, invisível. O que ele não imaginava era que, ao tentar diminuir aquele homem, ele estava, na verdade, prestes a diminuir a si mesmo de uma forma que jamais esqueceria. A noite estava apenas começando, e a tempestade lá fora não era nada comparada à que estava se formando dentro daquelas 4 paredes. Se você acredita que a verdadeira grandeza não está no que se veste, mas em como se age, deixa um like neste vídeo e se prepara, porque o que acontece a seguir vai testar todos os limites do respeito. O prato de bacalhau chegou. E não foi servido, foi praticamente largado na frente de Cristiano. Ricardo colocou o prato na mesa com uma rispidez calculada, sem dizer uma palavra, e se virou imediatamente para atender um casal que acabara de chegar. Um casal que, aos olhos de Ricardo, era importante. O homem usava um relógio dourado que brilhava sob a luz amarelada do restaurante, e a mulher, um colar de pérolas.
Ricardo se desdobrou para eles, abriu o vinho com uma cerimônia exagerada, descreveu os pratos do cardápio com um entusiasmo que não tinha apresentado antes. Riu das piadas sem graça do homem. Tudo isso acontecia a poucos metros de Cristiano, que observava a cena não com inveja, mas com uma tristeza profunda. Ele conhecia aquele teatro. Ele já tinha estado do outro lado, na infância, olhando pelas vitrines, sonhando com um mundo que parecia não ter sido feito para ele. Agora, mesmo tendo conquistado esse mundo, ele estava, por um breve momento, de volta à estaca zero, sendo julgado pela capa, não pelo conteúdo. Ele comeu em silêncio, saboreando cada garfada. A comida era boa, caseira, trazia memórias. Ele pensou na mãe, no esforço dela para colocar comida na mesa. Pensou em como cada refeição era uma vitória. Um sorriso discreto se formou em seus lábios, um sorriso de gratidão que Ricardo, de longe, interpretou como o sorriso de um simplório satisfeito com pouco. O jantar terminou. Cristiano empilhou os talheres sobre o prato, um gesto de quem foi ensinado a ser organizado. Esperou, e esperou. Ricardo passava pela sua mesa, olhava para o outro lado, fingia não ver. Atendia outras mesas, recolhia outras contas, mas a mesa 7 parecia ter se tornado invisível para ele. A humilhação não era feita de gritos ou insultos diretos. Era construída no silêncio, na indiferença, no tratamento desigual que doía mais do que qualquer palavra. Finalmente, depois de quase 20 minutos, Cristiano levantou a mão novamente. Com um suspiro audível de impaciência, Ricardo se aproximou. Sim, disse como se estivesse fazendo um favor. A conta, por favor, pediu Cristiano com a mesma voz calma de antes. Foi nesse momento que Ricardo decidiu dar o seu golpe final. Ele olhou para Cristiano de cima a baixo, um olhar que media, julgava e condenava. E então, com um sorriso de escárnio, ele falou, num tom de voz um pouco mais alto do que o necessário, para que as mesas ao redor pudessem ouvir. A conta? Claro. Espero que o senhor consiga pagar. A frase pairou no ar, pesada e cruel. O casal do relógio de ouro olhou de soslaio, com um ar de superioridade. Uma jovem em outra mesa arregalou os olhos, chocada. O mundo de Cristiano, por um segundo, ficou em silêncio. Ele não sentiu raiva. Sentiu uma pontada de decepção. Ele, que enfrentou os zagueiros mais duros, as torcidas mais hostis, as críticas mais ferozes da imprensa mundial, estava ali, sendo ferido não por um chute ou uma manchete, mas pela arma mais covarde de todas, o preconceito. Ele respirou fundo, manteve a calma, mas seu olhar mudou. A serenidade deu lugar a uma profundidade que Ricardo não soube interpretar. Era o olhar de um homem que não ia revidar com a mesma moeda. Ia fazer algo muito mais poderoso. O que você faria no lugar dele? Gritaria? Exigiria respeito? A resposta do Cristiano vai te surpreender. Comenta aqui embaixo o que você acha que ele deveria fazer e se inscreve no canal, porque a reviravolta dessa história está apenas começando. Enquanto o veneno das palavras de Ricardo ainda ecoava pelo salão, uma porta nos fundos do restaurante se abriu. De lá saiu Miguel, um jovem de 19 anos, ajudante de cozinha. Ele vinha recolher os pratos de uma mesa desocupada. Miguel era um sonhador. Seu sonho não era ser chefe, mas sim jogador de futebol. Ele idolatrava um homem acima de todos os outros. Tinha pôsteres no quarto, assistia a todos os jogos, imitava suas comemorações. E seu ídolo era Cristiano Ronaldo. Ao passar pelo salão, seu olhar cruzou com a mesa 7. Ele viu a cena. O garçom arrogante, Ricardo, com um sorriso vitorioso, e um homem de boné, calado, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Por um instante, Miguel sentiu pena daquele homem. Mas então, algo o fez parar. Aquele queixo, a linha da mandíbula, o formato das orelhas, visíveis sob o boné, seu coração disparou. Não podia ser. Era impossível.
O maior jogador do mundo ali naquele restaurante simples, vestido daquele jeito? Era uma loucura. Ele se escondeu atrás de uma coluna, observando. Viu quando Cristiano, com uma calma que parecia sobrenatural, tirou a carteira do bolso. Era uma carteira simples, de couro, sem marcas de grife. Ele pegou uma nota. Miguel não conseguiu ver o valor. Ricardo pegou a conta e o dinheiro, ainda com o mesmo ar de desdém, e foi em direção ao caixa. Foi nesse momento que Cristiano, talvez sentindo o peso do ambiente, tirou o boné para passar a mão no cabelo, um gesto de cansaço. A luz incidiu sobre seu rosto, e para Miguel foi como se o mundo tivesse parado de girar. Não havia mais dúvida. Era ele. Eram os mesmos olhos focados que ele via na TV antes de uma cobrança de falta. Era o mesmo rosto que estampava as capas de revistas. E era o mesmo homem que acabara de ser humilhado publicamente por seu colega de trabalho. O pânico tomou conta de Miguel. O que ele fazia? Se falasse, Ricardo poderia se vingar. Talvez ele perdesse o emprego. Mas se ficasse calado, como poderia viver consigo mesmo, sabendo que seu maior ídolo foi tratado como lixo e ele não fez nada? A coragem venceu o medo. Miguel correu para a pequena sala do escritório, onde estava o dono do restaurante, o senhor Afonso. Um senhor de 60 anos, de bigode branco e coração bom, que herdou o negócio do pai. Senhor Afonso! Senhor Afonso! O senhor precisa vir ver isso, disse Miguel com a voz trêmula e ofegante. O dono se assustou. Calma, rapaz. O que houve? Algum problema na cozinha? Miguel balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras. Não, senhor. É no salão. A mesa 7. O homem. O homem que o Ricardo estava tratando mal. Ele respirou fundo e soltou. Eu acho. Eu tenho certeza. É o Cristiano Ronaldo. Senhor Afonso franziu a testa. O quê? Ficou maluco, Miguel? O Cristiano Ronaldo aqui? No nosso restaurante? Mas a urgência e a sinceridade nos olhos do jovem o convenceram. Ele se levantou e caminhou a passos largos para o salão. Ricardo estava no caixa, contando o dinheiro, quando viu o patrão passar por ele como um furacão. Senhor Afonso parou em frente à mesa 7. Cristiano já tinha colocado o boné de volta e estava se levantando para sair. Seus olhares se cruzaram. O dono do restaurante, que já tinha visto de tudo na vida, ficou pálido. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele levou a mão ao peito. O silêncio que se instalou no restaurante foi absoluto. Todos os outros clientes que antes cochichavam agora olhavam fixamente para a cena, entendendo que estavam testemunhando algo extraordinário. Ricardo se virou para ver o que estava acontecendo. E quando viu o rosto fantasmagórico do seu chefe, o sangue gelou em suas veias. O chão pareceu se abrir sob seus pés. O homem que ele tratou como um ninguém era de fato alguém. E não era qualquer alguém. Era o rei. E ele, Ricardo, tinha acabado de cuspir na coroa. Senhor, Senhor Ronaldo. A voz do senhor Afonso saiu como um sussurro trêmulo, carregado de choque e vergonha. Ele estendeu a mão, não para um aperto de mãos, mas como um gesto de súplica. Pelo amor de Deus, me perdoe. Nós não sabíamos. Cristiano olhou para o rosto daquele homem mais velho, um rosto de trabalhador honesto, e viu um desespero genuíno. Ele não respondeu imediatamente. Apenas deu um leve aceno de cabeça, um gesto que não era de perdão, mas de reconhecimento. Ele entendia que o erro não partira daquele senhor. O olhar de Cristiano, então, se desviou para o caixa. Lá estava Ricardo, paralisado, branco como papel, com a nota que Cristiano lhe dera ainda na mão. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e nesse instante, Ricardo viu tudo o que não tinha visto antes. Não a fama, não o dinheiro, mas a dignidade de um homem que ele tentou, em vão, roubar. O senhor Afonso, seguindo o olhar de Cristiano, virou-se para Ricardo. A palidez deu lugar a uma fúria vermelha. Ricardo! Ele gritou, a voz ecoando pelo salão silencioso. Venha aqui, agora!
Ricardo andou como um autômato, seus pés pesando uma tonelada. Ele parou ao lado do chefe, de cabeça baixa, incapaz de encarar qualquer um. "O que foi que você fez?" perguntou o dono, a voz baixa, mas cheia de uma raiva contida. Eu. Eu não sabia, chefe. Ele parecia. A desculpa morreu em sua garganta. Parecia o quê? Pobre? Comum? Humano? As palavras que antes pareciam justificativas agora soavam como a confissão de um crime moral. Você não sabia? Rosnou o senhor Afonso. E precisa saber quem é a pessoa para tratá-la com respeito. É assim que eu te ensinei a trabalhar? Você envergonhou esta casa. Envergonhou o nome do meu pai. Está demitido. Rua! A palavra demitido caiu como uma guilhotina. Ricardo cambaleou, as lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Era o fim. Ele tinha destruído sua própria vida por causa de um preconceito estúpido. Mas então, quando tudo parecia perdido para Ricardo, uma voz calma cortou a tensão. Espere. Todos se viraram. Era Cristiano. Ele tinha dado um passo à frente, olhou para o senhor Afonso e disse com firmeza: Por favor, não faça isso. O dono do restaurante ficou confuso. Mas, senhor Ronaldo, ele o humilhou. Ele precisa pagar pelo que fez. Cristiano balançou a cabeça lentamente. Ele já está pagando, disse, olhando para Ricardo, que agora chorava silenciosamente. Demiti-lo só vai piorar as coisas. Não é isso que eu quero. Enquanto essa cena se desenrolava, a jovem que estava na mesa ao lado, a mesma que arregalou os olhos com o insulto de Ricardo, já tinha feito mais do que apenas assistir. Ela tinha gravado um pequeno vídeo do momento em que o senhor Afonso reconheceu Cristiano e confrontou o garçom. E com dedos rápidos, ela postou no Twitter, com a legenda: Cena inacreditável. Garçom humilha cliente que ele achava ser um Zé Ninguém. O cliente era ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O mundo precisa ver isso. Em questão de minutos, o vídeo explodiu. Retweets, curtidas, comentários. A notícia se espalhava como fogo. O pequeno restaurante, antes um segredo de Lisboa, estava prestes a se tornar o centro das atenções do mundo, e a decisão de Cristiano de intervir no destino do homem que o humilhou seria o estopim de uma história muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. A vingança parecia certa, mas ele escolheu um caminho diferente. Se essa atitude te surpreendeu, compartilha este vídeo com alguém que precisa ver o poder da compaixão. O que ele vai fazer com o garçom que o humilhou? A resposta está na próxima parte. A atmosfera no restaurante era surreal. Lá fora, os primeiros curiosos e logo depois, os primeiros flashes de câmeras de celular começavam a se acumular, atraídos pela fofoca que se espalhava online. Lá dentro, o tempo parecia ter congelado. Cristiano Ronaldo, o homem que deveria ser a vítima furiosa, era agora o centro da calma. Ele olhou para o senhor Afonso e depois para Ricardo, que ainda estava paralisado pela mistura de alívio e vergonha. Podemos nos sentar, nós três? Perguntou Cristiano, apontando para a sua própria mesa, a mesa 7. O dono assentiu, ainda atordoado, e os três se sentaram. Miguel, o jovem ajudante, observava de longe, o coração batendo forte, sentindo que estava testemunhando um momento que definiria vidas. Cristiano olhou diretamente para Ricardo, que não conseguia levantar o olhar do chão. Qual o seu nome? Perguntou ele. A voz não tinha acusação, apenas uma curiosidade genuína. Ricardo, senhor, gaguejou o garçom. Cristiano continuou. Ricardo, eu não estou bravo com você. Ricardo finalmente levantou os olhos, incrédulo. Eu estou decepcionado, continuou Cristiano, porque o que você fez comigo, você provavelmente faz com outros. A única diferença é que eu tenho um nome que as pessoas reconhecem. E os outros? Aqueles que não têm um nome famoso, eles apenas vão para casa com essa humilhação no peito, e ninguém nunca fica sabendo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem.
Eu cresci na Madeira, numa casa simples. Houve dias em que eu não sabia se teríamos o que comer. Eu me lembro de ir a uma lanchonete com meus amigos e pedir as sobras. Eu sei o que é ser olhado de cima a baixo. Eu sei o que é ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Eu prometi a mim mesmo que se um dia eu tivesse sucesso, nunca, jamais, faria alguém se sentir pequeno daquele jeito. As lágrimas de Ricardo agora corriam livremente. Não eram mais de medo, mas de um arrependimento profundo e doloroso. Ele estava vendo na sua frente não um astro do futebol, mas um homem de verdade, com uma história, com feridas. Eu sinto muito, ele conseguiu dizer, a voz embargada. Eu fui um idiota. Eu. Eu estou tão envergonhado. Cristiano colocou a mão sobre a mesa, um gesto de paz. Eu acredito em você, e é por isso que não quero que você seja demitido. Ele se virou para o senhor Afonso. Senhor Afonso, eu tenho uma proposta. Em vez de demitir o Ricardo, eu quero contratá-lo. O dono e o garçom o olharam como se ele tivesse falado em outra língua. Como assim? Perguntou o dono. É simples, explicou Cristiano. Eu vou pagar o salário do Ricardo por 3 meses, com uma condição. Ele olhou novamente para Ricardo. Uma vez por semana, durante esses 3 meses, você não vai trabalhar aqui. Você vai trabalhar comigo, como voluntário, em um refeitório para pessoas em situação de rua que eu ajudo aqui em Lisboa. Eu não quero que você faça isso por obrigação. Quero que você vá para ouvir as histórias, para olhar nos olhos das pessoas, para entender que cada pessoa que você serve, aqui ou lá, tem uma batalha, uma história, uma dignidade, e que o seu trabalho não é apenas servir um prato de comida, é servir respeito. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma emoção palpável. Ricardo, soluçando, apenas conseguiu balançar a cabeça em concordância. O senhor Afonso, com os olhos marejados, olhou para Cristiano com uma admiração que transcendia o fã de futebol. Ele estava na presença de uma grandeza de espírito que ele raramente tinha visto. Cristiano não escolheu a vingança. Ele não escolheu a punição. Ele escolheu a educação. Ele transformou um ato de humilhação em uma oportunidade de redenção. Ele não apenas perdoou seu agressor, ele decidiu investir na sua transformação. E essa, talvez, tenha sido a maior e mais importante vitória de toda a sua carreira. A notícia lá fora já não era mais um boato, era um tsunami. O vídeo da jovem viralizou globalmente. Emissoras de TV enviavam equipes de reportagem. A pequena rua estava agora bloqueada por uma multidão de jornalistas, fãs e curiosos. O nome do restaurante estava em todos os portais de notícias do mundo, associado a um escândalo de preconceito contra uma das pessoas mais famosas do planeta. A imagem do estabelecimento, construída com o suor de 2 gerações, estava sendo destruída em tempo real. O senhor Afonso, olhando pela janela, sentiu o pânico voltar. Acabou, murmurou ele. Meu restaurante está acabado. Cristiano, ouvindo isso, levantou-se. Ainda não, disse ele com uma confiança tranquila. Miguel! Ele chamou o jovem ajudante, que se aproximou timidamente. Você foi corajoso. Obrigado. Depois, ele se virou para o senhor Afonso. O senhor vai abrir a porta da frente. Eu vou sair e falar com eles. O dono tentou protestar. Mas, senhor Ronaldo, eles vão massacrar a gente. Vão acabar com o Ricardo. Cristiano colocou a mão no ombro dele. Confia em mim. Com um aceno, o senhor Afonso, reunindo toda a coragem que lhe restava, foi até a porta e a abriu. O barulho da multidão e o clarão dos flashes invadiram o ambiente. Cristiano respirou fundo e caminhou para fora, parando nos degraus da entrada. O silêncio caiu quase que instantaneamente. Todos esperavam uma declaração bombástica, uma condenação, a história detalhada da humilhação que ele sofreu. Os microfones se esticaram em sua direção. As câmeras focaram em seu rosto. Ele esperou o silêncio ser completo. E então, ele começou a falar. Boa noite a todos.
disse ele, a voz firme e clara, amplificada pelos microfones. Eu sei por que vocês estão aqui, e eu vim aqui para dizer a verdade. Ele fez uma pausa dramática. A verdade é que hoje eu tive um dos jantares mais importantes da minha vida, neste restaurante maravilhoso. A confusão era visível no rosto dos repórteres. Eu vim aqui procurando um pouco de paz e encontrei algo muito mais valioso. Encontrei uma lição. Uma lição sobre como julgamos as pessoas rápido demais. Ele não olhou para Ricardo, que assistia a tudo de dentro, pela janela, com o rosto banhado em lágrimas. Nesta noite, nesta casa, que serve comida com alma há mais de 50 anos, eu não fui humilhado. Eu fui lembrado. Fui lembrado de onde eu vim e fui lembrado da importância de dar uma segunda chance. A multidão ouvia, hipnotizada. Por isso, eu quero anunciar duas coisas. Primeiro, que este restaurante, a partir de hoje, tem em mim um cliente e um amigo fiel. E segundo, que eu e a administração desta casa estamos iniciando uma parceria. Uma parte do lucro de cada prato vendido aqui será doada para instituições de caridade que cuidam de pessoas em situação de rua. Ele sorriu. Nós não encontramos um problema aqui hoje. Encontramos uma solução. Uma oportunidade de transformar um mal-entendido em uma corrente do bem. Eu convido todos vocês a virem aqui, não para procurar uma polêmica, mas para provar uma comida fantástica e ajudar quem precisa. Ele terminou de falar. Por um momento houve silêncio, e então, timidamente, alguém na multidão começou a aplaudir. Logo, outros se juntaram. Os aplausos não eram para o jogador de futebol. Eram para o ser humano. Ele tinha, em menos de 5 minutos, desarmado uma bomba. Ele reescreveu a história. Pegou uma narrativa de ódio e a transformou em uma de esperança. Ele não salvou apenas a reputação do restaurante. Ele não salvou apenas o emprego de Ricardo. Ele salvou algo muito maior. A crença de que a bondade ainda pode vencer o preconceito. Ele transformou um insulto em inspiração. Se você acredita no poder das segundas chances, deixa o seu like e se inscreve, porque a conclusão dessa história vai mostrar o verdadeiro legado de uma noite que tinha tudo para ser um desastre. Passaram-se algumas semanas. A poeira baixou. O restaurante do Sr. Afonso, que ele temia estar arruinado, estava mais movimentado do que nunca. As pessoas não iam mais lá pela polêmica, mas pela história de redenção. Iam para apoiar a causa, para comer o famoso bacalhau à Brás e para deixar uma gorjeta generosa, um voto de confiança na humanidade. Miguel, o jovem ajudante, foi promovido a garçom e era o orgulho da casa, tratando cada cliente com o mesmo respeito e entusiasmo, independentemente de quem fossem. A parceria com a instituição de caridade era um sucesso. A história tinha virado um símbolo em Lisboa e no mundo. Mas a verdadeira transformação, a mais silenciosa e profunda, estava acontecendo longe das câmeras. Numa terça-feira cinzenta, no refeitório comunitário no coração de um bairro humilde, um homem de avental servia sopa com um sorriso que parecia novo em seu rosto. Era Ricardo. Ele não estava ali por obrigação. O período de 3 meses proposto por Cristiano já tinha acabado, mas ele continuou indo. Todas as semanas. Ele conhecia os frequentadores pelo nome. Sabia da dona Lourdes, que sentia falta dos filhos que moravam longe. Sabia do jovem André, que sonhava em ser músico, mas tinha perdido o violão. Ele não apenas servia comida. Ele ouvia, conversava, oferecia uma palavra de conforto. Ele estava aprendendo a ver a alma por trás dos rostos cansados. Ele estava se curando. Naquele dia, a porta do refeitório se abriu e um homem entrou. Vestia um moletom com capuz e carregava 2 grandes sacolas. Era Cristiano. Ele não avisou que viria. Não havia imprensa. Não havia assessores. Ele caminhou até Ricardo e sorriu. "Precisando de ajuda aí?" perguntou. Ricardo sorriu de volta, um sorriso genuíno de gratidão. "Sempre, chefe."
Cristiano tirou o capuz, pegou um avental e começou a ajudar, servindo pão. Os dois trabalharam lado a lado, em um silêncio confortável, como dois velhos amigos. Em um momento, Cristiano se aproximou do jovem André, o músico. Ele tirou de uma das sacolas um estojo. Ouvi dizer que você estava precisando disso, disse ele, entregando-lhe um violão novinho. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. Ele não conseguia acreditar. Ninguém ali o tratava como uma estrela. Para eles, ele era apenas o Cristiano, o amigo do Ricardo, o cara que vinha ajudar de vez em quando. Ao final do dia, quando todos já tinham sido servidos, Cristiano e Ricardo se sentaram em uma das mesas vazias, comendo a mesma sopa que tinham servido. Obrigado, disse Ricardo, olhando para o prato. Você não salvou meu emprego, você salvou a minha vida. Cristiano olhou para ele e respondeu: Você que se salvou, Ricardo. Eu só te mostrei a porta. Você que escolheu atravessar. Ele se levantou, deu um abraço em Ricardo e foi embora tão discretamente quanto chegou. A nossa história termina aqui. Não com um troféu, não com um gol, não com uma manchete de jornal. Termina com um gesto simples, com a prova de que a maior vitória que alguém pode alcançar não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Naquela noite chuvosa, um garçom tentou humilhar um homem por não ostentar. Mas no fim, foi o homem que, sem ostentar nada além de compaixão, ensinou a todos nós o que é a verdadeira riqueza. A riqueza de um caráter que não se mede pelo que se tem no bolso, mas pelo que se tem no coração. Essa história mexeu com você, não foi? É quase impossível assistir a tudo isso e não sentir um nó na garganta. E o interessante é que esse sentimento não vem só porque a vítima era o Cristiano Ronaldo. Na verdade, é exatamente o contrário. A história nos atinge com tanta força porque, por um instante, ele deixou de ser o Cristiano Ronaldo. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou o reflexo de cada pessoa que já foi julgada pela capa, diminuída por um olhar ou silenciada por um preconceito que nem sempre tem nome, mas que tem um peso gigantesco. Vamos ser honestos, o garçom, o Ricardo, não é um monstro. Ele não é a encarnação do mal. E é por isso que a história é tão poderosa e tão desconfortável. O Ricardo é um espelho. Ele representa aquela parte de nós que, na correria do dia a dia, na pressão por resultados, na sociedade que nos ensina a valorizar o ter em vez do ser, acaba fazendo exatamente o que ele fez: colocar as pessoas em caixinhas. A gente faz isso o tempo todo, mesmo sem perceber. A gente julga o motorista do lado pelo carro que ele dirige. A gente julga a pessoa na fila do supermercado pelas roupas que ela veste. A gente julga o profissional pela marca do seu celular. Criamos um roteiro na nossa cabeça sobre quem aquela pessoa é, e quase sempre esse roteiro está errado. Ricardo viu um homem de camiseta simples e boné, pedindo água e o prato mais barato, e sua mente preencheu as lacunas com a pior história possível. Fracassado, sem dinheiro, insignificante. Ele não fez isso por maldade pura, mas por um condicionamento social. A sociedade nos ensina que sucesso tem uma aparência, tem um código de vestimenta, tem um jeito de falar. E Cristiano, naquela noite, quebrou todos os códigos. Ele se despiu do personagem CR7 e se vestiu de Cristiano, o homem. E ao fazer isso, ele expôs a fragilidade do nosso sistema de valores. Ele nos forçou a perguntar: o que realmente define o valor de uma pessoa? A primeira grande lição que essa história nos deixa é um convite à autoanálise. Quantas vezes nós fomos o Ricardo na vida de alguém? Quantas vezes olhamos para um entregador de aplicativo, um faxineiro, um vendedor ambulante e assumimos que sabemos tudo sobre a vida, os sonhos e as dores daquela pessoa? O primeiro passo para a mudança não é apontar o dedo para os Ricardos do mundo, mas reconhecer o Ricardo que vive dentro de nós e escolher conscientemente silenciá-lo. E isso nos leva à segunda lição, talvez a mais profunda de todas: o poder da reação. Pense bem.
O que 99% das pessoas fariam no lugar do Cristiano? A reação mais instintiva seria a explosão. Seria usar o poder e a fama como uma arma. Você sabe com quem está falando? Seria humilhar de volta, exigir a demissão, destruir a reputação do restaurante, transformar o garçom em um exemplo de tudo o que há de errado no mundo. Seria uma vingança justa, aos olhos de muitos. Mas justiça e vingança são coisas muito diferentes. Cristiano escolheu um caminho radicalmente diferente. Ele não reagiu. Ele agiu. E antes de agir, ele fez algo que nós, na era da impulsividade e das respostas instantâneas, esquecemos de fazer. Ele pausou. Ele respirou. Ele observou. Naquele silêncio, naquela calma que parecia sobrenatural, ele não estava sendo passivo. Ele estava no controle total da situação. Ele entendeu que responder ao ódio com mais ódio seria apenas jogar mais lenha na fogueira. Seria descer ao nível do preconceito que ele estava sofrendo. A verdadeira força não está no grito, mas na clareza do silêncio. Ele deixou que a situação se revelasse por si só. E quando ele finalmente falou, suas palavras não foram de raiva, mas de ensinamento. Ele não disse, "Você me humilhou." Ele disse, "Eu não quero que você seja demitido." Ele não disse, "Você precisa ser punido." Ele disse, "Eu quero que você aprenda." Isso é uma mudança de paradigma. Ele trocou punição por educação. E aqui está a aplicação prática para as nossas vidas. Nos momentos de conflito, de injustiça, quando alguém nos fere com palavras ou atitudes, a nossa primeira tentação é revidar com a mesma intensidade, é pagar na mesma moeda. Essa história nos ensina a fazer uma pausa, a respirar fundo, a nos perguntar: qual é o meu objetivo aqui? É ganhar a discussão ou resolver o problema? É destruir a outra pessoa ou construir uma ponte? A escolha de Cristiano não foi apenas nobre, foi estratégica. Ao perdoar e oferecer uma solução construtiva, ele se tornou infinitamente maior do que o insulto que recebeu. Ele não apenas venceu a batalha, ele mudou as regras do jogo. A terceira lição é sobre a verdadeira natureza da riqueza e do poder. Cristiano poderia ter resolvido tudo com uma ligação. Poderia ter acionado advogados, assessores, patrocinadores. Ele poderia ter usado seu poder financeiro para esmagar aquele pequeno restaurante. Em vez disso, ele usou seu recurso mais valioso: sua história de vida. Ele se conectou com o garçom não de cima para baixo, como uma celebridade falando com um anônimo, mas de igual para igual, como um homem que já sentiu fome falando para outro. Ele abriu seu coração e compartilhou sua vulnerabilidade. Eu sei o que é ser olhado de cima a baixo. Naquele momento, ele desarmou Ricardo completamente. Isso nos mostra que o verdadeiro poder não é o que você pode fazer contra as pessoas, mas o que você pode fazer pelas pessoas. É a capacidade de transformar uma situação negativa em uma positiva. É usar sua influência, não importa quão grande ou pequena seja, para erguer os outros, e não para derrubá-los. A proposta de contratar Ricardo para o trabalho voluntário foi um lance de gênio. Ele não deu uma esmola, ele não deu um sermão, ele deu uma ferramenta para a transformação. Ele deu a Ricardo a oportunidade de se redimir através da ação, de curar sua própria ignorância ao entrar em contato com a realidade de outras pessoas. Ele não deu o peixe, ele ensinou a pescar empatia. E isso se desdobra na quarta lição, o efeito cascata de uma atitude. A decisão de Cristiano não impactou apenas o Ricardo. Pense bem, salvou o emprego de Ricardo, dando a ele a chance de se tornar uma pessoa melhor. Salvou o restaurante do Sr. Afonso, que agora prospera como um símbolo de redenção. Inspirou o jovem Miguel, que viu seu ídolo ser um herói fora do campo. Criou uma corrente do bem, com parte dos lucros sendo doada para a caridade. E, finalmente, nos alcançou. Essa história, mesmo que seja uma ilustração, planta uma semente em cada um de nós. Isso prova que nenhuma atitude é pequena demais. Um gesto de compaixão, uma palavra de encorajamento,
a decisão de não julgar, de dar uma segunda chance, tudo isso cria ondas que se espalham muito além do nosso campo de visão. Às vezes, a gente acha que não pode mudar o mundo, mas essa história nos mostra que, ao mudar a realidade de uma única pessoa, a gente já começou a mudar o mundo. Então, como a gente traz tudo isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade aqui no Brasil, um país tão complexo, tão cheio de Ricardos e felizmente também de cristianos anônimos? Comece pequeno. Comece hoje. Quando você for a um restaurante, olhe nos olhos do garçom. Pergunte o nome dele. Agradeça. Lembre-se que por trás daquele uniforme existe uma pessoa com uma história, com contas para pagar, com sonhos. Quando receber uma entrega, ofereça um copo de água ao entregador. Ele passou o dia inteiro no sol, na chuva, correndo contra o tempo por um valor que muitas vezes é irrisório. Aquele copo de água não é só água, é um reconhecimento da humanidade dele. Quando ver alguém sendo tratado com desrespeito em uma fila, no transporte público, não precisa comprar uma briga, mas um simples "está tudo bem por aqui?" pode mudar completamente a dinâmica da situação. A grande lição final é que essa história não é sobre o Cristiano Ronaldo. Ele é apenas o catalisador. Essa história é sobre nós. É sobre a escolha que temos a cada minuto, a escolha de construir muros ou pontes, a escolha de julgar ou de tentar compreender, a escolha de reagir com o fígado ou de agir com o coração. O mundo já está cheio de críticas, de ódio, de cancelamento. O que falta é compaixão. O que falta é a coragem de ser gentil quando seria mais fácil ser cruel. Cristiano Ronaldo tem centenas de troféus, recordes, prêmios de melhor do mundo, mas talvez sua maior conquista tenha sido naquela noite chuvosa em Lisboa, quando ele nos lembrou que o maior gol que podemos marcar na vida é transformar a vida de outra pessoa para melhor. E para fazer isso, você não precisa ser rico, nem famoso. Você só precisa ser humano. No final das contas, o que fica dessa história é uma mensagem simples, mas que a gente esquece todos os dias. Respeito é o mínimo, mas empatia é a meta. Não basta não fazer o mal. O desafio é fazer o bem, ativamente. É escolher a luz, mesmo quando o ambiente está escuro. É ser o tipo de pessoa que, ao invés de apontar o dedo para quem caiu, estende a mão para ajudar a levantar. Se essa história e essa reflexão tocaram você de alguma forma, se fizeram você pensar por um segundo sobre como podemos ser melhores uns com os outros, então o nosso objetivo aqui foi alcançado. Mas não vamos deixar essa energia morrer aqui. Primeiro, deixa o seu like neste vídeo. Não é só um clique. O seu like diz para a plataforma que essa é uma mensagem importante e ajuda essa reflexão a chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando ouvi-la. Depois, compartilha. Sabe aquele amigo, aquele familiar, aquele grupo do trabalho? Manda para eles. Uma boa conversa pode começar com uma simples história. Vamos espalhar essa corrente do bem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Ative o sininho, porque estamos preparando mais conteúdos assim, histórias que nos fazem pensar, que nos inspiram e que nos ajudam a crescer juntos. E o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler o que você sentiu. Qual foi a maior lição que você tirou disso tudo? Você já passou por uma situação parecida, seja como o Cristiano ou como o Ricardo? O seu comentário enriquece a nossa discussão e nos conecta. Obrigado por ter ficado até aqui. Lembre-se, a mudança que a gente quer ver no mundo começa na forma como tratamos a pessoa que está bem na nossa frente. Um abraço forte e a gente se vê no próximo vídeo.